bateu, desvio, primeira trave, a chance é gol! Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Nicola. A gente continue fazendo barulho, com informações exclusivas, com muita interatividade, aquela coisa que vocês já conhecem. Informações de mercado a gente tem um monte, pessoal, um monte de coisa interessante para contar para vocês. Bastidores, apurações, informações. Antes da gente começar a responder a perguntas, tirar dúvidas, só lembrar, teremos dois convidados. Uma advogada ligada à parte de dívidas, que foi a responsável por uma redução drástica nas dívidas do Botafogo, e o Cristiano Caus, que é advogado ligado à parte da SAF. Muita gente com dúvidas sobre a SAF, como é que funciona, se o cara assume e depois vai embora, como é que fica. A gente vai tentar tirar as dúvidas com o Cristiano Caus quando ele estiver com a gente, beleza? Perguntas, dúvidas? Os likes deram uma melhorada, tá? Estamos com 3.315 likes e nos aproximando das 8.000 pessoas simultâneas. Eu acho que a gente devia ter pelo menos metade, né? Tem 8.000 pessoas, tem 4.000 likes. Então, se você ainda não deixou o like, você vai resolver esse problema com um simples gesto. Você vai pegar o seu mouse, vai pegar o seu dedo, se você tiver no celular, e vai apertar o coraçãozinho. É tão simples, não custa nada. E dá uma baita... Mas por que ajuda? Porque o YouTube reconhece os programas e lives legais como aqueles com muitas curtidas. E ele começa a recomendar pra galera. Samuel Figueira. Palmeiras tem alguma novidade sobre o centroavante ou zagueiro? Será que não vai vir mais ninguém? O Samuel, bora trazer a novidade do Palmeiras do dia. A informação foi contada pelo Bruno, lá do UOL. A gente dá crédito aqui, infelizmente outros não, mas tudo bem, não tem problema. Marcos Rojo, vocês lembram dele? Zagueiro, 31 anos de idade, jogou por 7 anos no Manchester United, como zagueiro e como lateral esquerdo, jogou Copa do Mundo pela seleção argentina, hoje está no Boca Juniors. O Bruno contou que o Palmeiras tem interesse. Quando eu gravei o vídeo da tarde, eu ainda não tinha a confirmação do Palmeiras, agora eu tenho a confirmação, o Palmeiras monitora. A informação que a pessoa do Palmeiras me disse é de que não há proposta oficial, mas houve sim uma sondagem. O Palmeiras está analisando as alternativas e uma das possibilidades é do Marcos Rojo, como vocês queiram, assim como era o Samir. O Palmeiras também não havia feito proposta oficial ao Samir, só havia sondado a possibilidade de o ex-zagueiro do Flamengo, que era da Udinese, ser contratado, só que o Samir já se mudou para o Watford. O Palmeiras tem, na minha opinião, sido muito lento nas tratativas. O Palmeiras já conseguiu algumas saídas importantes, o Bigode, o Felipe Melo, o Jailson, agora trabalha para negociar o Vitor Luiz por empréstimo para o Ceará, o Lucas Lima e o Luiz Adriano também não ficam, legal, você está economizando bastante, só que você precisa trazer jogadores. E é aí que o Anderson Barros me parece muito fora da curva. Eu estava conversando com uma fonte do mercado, não posso dar detalhe de quem é, porque senão vocês vão matar. Mas a pessoa se referiu ao Anderson Barros como alguém que trabalha na base do carvão. De maneira muito lenta, muito lenta. Anderson, você quer esse jogador? Vou ver e te respondo. 10 dias depois o cara aparece, e aí, então podemos falar. Sabe, o futebol ele exige uma dinâmica muito maior. O Palmeiras está muito perto não, o Palmeiras se apresenta amanhã, da volta das férias, e era ideal que você já tivesse o time pronto, para que o Abel pudesse trabalhar esse time para a disputa do Mundial. Vai contratar quando? Enfim, acho que o Palmeiras, quando opta pela renovação do contrato do Anderson Barros, erra de forma redonda, na minha opinião, tá? Se vocês discordarem, sintam-se à vontade para comentar no chat. Que mais, Lari? Edson FS Duarte. Nicola, o Rojo veio pro porco. Manda um abraço para a galera do Fácil. Diogo, Gustavo, Vitinho, Mateuzinho e Bruno Guerra. Abraço para toda a galera do Faça Fácil, tá? Como é que vocês estão fazendo fácil, Abraço. Sobre o Rojo, eu tava contando agora, né? A negociação é das mais difíceis, tá? É um cara que tem contrato com o Boca até dezembro de 22, prorrogável até dezembro de 23. Titular absoluto do Boca Juniors, uma das principais referências do Boca dentro do elenco e dono de um dos maiores salários. Ele é até capitão do time. Como é que o Boca vai justificar para a torcida que tá liberando o Rojo para jogar no Palmeiras, que é um rival na Libertadores? Acho meio improvável. Fernando Silva, Nicola, por que o Gilberto, um dos melhores atacantes do Brasil, não foi pensado pelo Palmeiras? Certeza que daria mais sangue que o Luiz Adriano. Ô Fernando, a gente pode estender a sua pergunta para, por exemplo, para São Paulo, para Corinthians. Cara, por que ninguém daqui de São Paulo pensa no Gilberto? Os caras não acreditam no Gilberto? Será que os dirigentes
não são capazes de entender que o Gilberto, o que ele fez pelo Bahia, foi bem grande. Os números do Gilberto no Bahia são pesados. E nem houve especulação, a ponto de o Gilberto ter sido procurado pelo Fortaleza, pelo Ceará, e tem uma negociação com o pessoal do Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos. Esse parecia ser o caminho natural para ele. Contrato de 2 anos e meio, salário completamente fora da nossa realidade financeira. E aí sobre o Palmeiras, você falou sobre o Gilberto no Palmeiras. Outro dia eu perguntei para uma pessoa próxima da Leila por que o nome do Diego Costa não foi nem ventilado. E a pessoa contou que a Leila e toda a galera que cerca a Leila, o marido dela, os outros diretores, eles entendem que o Diego Costa seria um equívoco. Mas será que seria um equívoco mesmo? Será que o cara que jogou no Chelsea, jogou no Atlético de Madrid, jogou Copa do Mundo, será que esse cara seria um erro? Será que é melhor ficar com o Daverson e com o Navarro para disputar o Mundial? Não sei. Eu tenho a certeza, a convicção de que o Palmeiras precisa melhorar. O Palmeiras precisa trazer jogadores. O elenco é bom, mas o Abel cobra um centroavante desde março do ano passado. Como é que o Palmeiras quer renovar o contrato com o Abel se não traz reforços? Enfim, o Mago Elétrico. A exclusividade da Crefisa atrapalha outros aportes financeiros que poderiam ajudar nas grandes contratações. Seria o que falta para trazer o Tati Castelhanos. Aí você vai lembrar que a Sócios.com ajuda o Corinthians com o William. Você pode lembrar que a Sócios.com também está disposta a ajudar o São Paulo com ou o Douglas Costa ou o Soteldo. Mas a gente tem que lembrar também que a Crefisa banca o maior patrocínio do futebol brasileiro, né? São quase 100 milhões de reais, incluindo prêmios e tudo mais. Então, assim, é o ônus e o bônus, né? E essa questão sobre um conflito de interesses era uma discussão que ela deveria existir antes da eleição da Leila. Só que o Palmeiras não tinha nem candidato de oposição, então agora durma-se com esse barulho. A Leila tem capacidade de fazer investimentos, embora hoje a prioridade seja equacionar aquela dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa. Dívida que já chegou a ser de 170 milhões de reais e hoje está na casa dos 110 milhões. Ela vai diminuir ainda mais por esses dias, quando a grana da venda do Borja para o Júnior Barranquilla for concluída, negociação na casa dos 20 milhões de reais. Doutor Cristiano, 2 em 1. Fala pra gente a respeito dos valores das negociações, se são números para você, pro senhor bacana, se tá aquém, e responda também a pergunta do Renato Moura, a Lari já vai colocar na tela. O Renato ele escreve o seguinte: por favor, expliquem como funciona o repasse das dívidas relacionadas ao futebol de associação para a SAF. Muita gente acha que a dívida é zerada. Tem até essa discussão, tem gente que está entendendo que a SAF acaba com qualquer dívida, é a lei do calote. Explica pra gente, por favor. Bom, Nicola, essa questão que a doutora Andréa colocou é muito importante. Antes de um processo de migração para um novo tipo jurídico, né, antes vamos usar aqui o modo popular de se chamar isso aí, antes de se transformar uma associação em sociedade empresária, antes de você adotar esse passo, você tem uns steps antes, que são, inclusive, uma diligência que o investidor faz, tem o valuation, e para o torcedor, ele leva em consideração apenas o ativo, sei lá, o imobilizado, o intangível, né? A minha marca, o meu clube, eu sou tricampeão do mundo, isso tem que valer bilhões, mas é como a doutora Andréa colocou, a capacidade de cada clube é que no final do dia vai importar quanto que esse investidor vai colocar. E o processo de decisão passa justamente por isso, para a definição do capital social da nova empresa criada. E quem serão os acionistas? Ora, se você tem uma dívida de 1 bilhão e você tem um investidor que vem e quita essa dívida imediatamente com investimentos, ou como você falava no seu programa há pouco, já tem um investimento de 400 milhões que o grupo trazido pelo Ronaldo vai colocar dentro do Cruzeiro, nada mais justo de que esse capital social formado pela nova SAF, pelas informações tem 90% desse grupo de investidores e 10% da associação seja detido por quem fez, por quem pagou essas dívidas, né? Por quem ajudou o clube a sair desse buraco financeiro que ele se colocou nos últimos anos. Então, a definição do capital social, de quem serão os acionistas, ela é um ponto muito importante para cada um dos clubes, né? Então, tem clubes que são associações, que são de milhares de sócios. No caso do Santos, os sócios torcedores votam. No caso do Corinthians, são só os associados do clube social.
Como eu vou tratar esse associado também é muito importante. Os associados não se tornam imediatamente acionistas da SAF criada, né? Muito pelo contrário, eles continuam associados da associação, né? Para chamar o Corinthians, o Santos Clube, mas eles não necessariamente virarão sócios da sociedade anônima criada, depende das deliberações internas. Então, esse valuation é importante, a definição do capital social é importante, de quem serão os acionistas, obviamente, e aí o ativo imobilizado vale muito dinheiro, Nicola, porque a diferença de um São Paulo para um Botafogo na questão dos imóveis é muito grande. Então, quando você vai fazer um valuation, quanto vale um Morumbi, né? Quanto vale a Cotia, quanto vale a Barra Funda, isso faz com que o São Paulo participe com maior poder, né, com maior participação dentro de uma empresa nova criada, mesmo com o endividamento que a doutora Andréa colocou para a gente. Fora a marca, fora os ativos esportivos, que a gente chama que é a vaga na federação, o nome, o símbolo e a torcida toda, que é justamente o que a gente chama de cessão de ativos esportivos, ou é o drop-down, é a forma de ele integralizar sua participação na nova sociedade, né? E respondendo a sua pergunta, a SAF ela cuidou de um aspecto, a lei, né? Cuidou de um aspecto que é a sucessão, né? Então, o que ela fez? Ela eliminou a sucessão enquanto houver o cumprimento de alguns requisitos previstos na lei. Quais são esses requisitos? Basicamente, são dois. Que a SAF destine à associação 20% das suas receitas para que essa dívida seja paga, e essa dívida vai ser paga conforme os programas de centralização realizados tanto no âmbito civil quanto trabalhista. Não entra o fiscal, por isso que a doutora Andréa falava das transações fiscais, porque não entra no pagamento, nesses 20% não entra a composição da dívida fiscal, tem que fazer mesmo a transação que a doutora Andréa está aconselhando. Então, para as questões cíveis e trabalhistas, você faz a centralização dessas dívidas, faz um programa de pagamento e 20% das receitas da SAF tem que ser destinadas a isso. Além disso, se a associação tiver participação acionária dentro da SAF, né, se o clube antigo originário, chamado assim, tiver participação, ele vai ter dividendos, quando houver dividendos. 50% desses dividendos também tem que ser utilizados para o pagamento dessa dívida. Você tem um prazo inicial de 6 anos para pagar a dívida, prorrogáveis por mais 4 se você cumprir até, acho que 80% do pagamento das dívidas, ou 60% ou 80%. O que quer dizer isso, Nicola, para o nosso ouvinte aí? E a dívida não é eliminada, não é o calote, existe sim a responsabilização dos acionistas da SAF, caso essa dívida não seja paga em 10 anos, ou em 6 prorrogáveis por mais 4. Ou se, durante esses 10 anos, a SAF não cumprir com o pagamento, ou mesmo que ela destine os 20% para a associação não realize o pagamento das dívidas. Então, não tem calote, não. Chegaram algumas perguntas aqui. O Pelegros escreve o seguinte: existem grandes investidores aguardando a entrada da SAF nos principais clubes brasileiros, ou o Brasil tende a ser uma segunda linha na vitrine mundial? Olha, dá para ver pelo Cruzeiro que são grandes os investidores, né? Isso não dá para se chamar de segunda linha. Obviamente que a gente tem a questão cambial. O real ele está absolutamente desvalorizado frente ao dólar e ao euro. Mas os clubes brasileiros têm um valuation muito grande. Eles têm um nível de receita dos maiores do futebol mundial. Obviamente a gente não consegue comparar com Inglaterra, com Espanha, mas nós temos ali uma receita maior do que Portugal. Eu me lembro quando eu fiz um valuation e a due diligence em Portugal, você comprava um clube da Primeira Liga por 6 milhões de euros. Você não compra nenhum clube brasileiro da Primeira Divisão por... isso faz 3 anos, né, Nicola? Você não compra nenhum clube brasileiro da Primeira Divisão por 6 vezes 6, 36, 40 milhões de reais. Então, acho que não é segunda linha, não. Boa. O Adeilson... Não. O Adelmisson Andrade. A Leila ficou brava com o Goulart. Se quer falar sobre o Goulart no Palmeiras, estranho. Ele saiu bem, deixou um pouco de saudade. A impressão que eu tenho, Ademilson, é que nem é só uma questão da Leila, cara. Eu acho que o staff do departamento de futebol olha para o Ricardo Goulart com desconfiança. Entende que o Ricardo Goulart não será capaz de jogar em alto nível num calendário de 70 partidas.
Desde que ele deixou o Palmeiras, vocês vão lembrar que ele operou e tirou 80% do menisco, ele voltou para a China e até tem jogado com regularidade por lá, mas num calendário muito menos agressivo. Ele joga 30 partidas por temporada e olhe lá. 30 partidas no Brasil equivalem ao Campeonato Paulista e as primeiras rodadas da Copa do Brasil. Se o cara se colocar à disposição, ele vai fazer 70, 80 jogos no ano num time grande. E o Palmeiras avalia que o Ricardo Goulart não tem essa condição, e foi por isso que a contratação não foi feita. O Palmeiras nunca vai admitir isso de forma pública, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Fernando Almeida, por que o Palmeiras precisa devolver legalmente o dinheiro com juros para a Leila e o Atlético Mineiro não? Boa pergunta, Fernando. Porque o Palmeiras, quando pegou o dinheiro da Leila, essa declaração do imposto de renda, tanto por parte da Crefisa quanto do Palmeiras, era feita como um patrocínio. Houve uma denúncia interna e constatou-se que não era patrocínio, eram empréstimos. A Crefisa, inclusive, foi multada em 80 milhões de reais. E a partir dessa multa, a Leila decidiu mudar a forma do contrato e estabeleceu como um empréstimo com a necessidade de devolução do dinheiro. No Atlético Mineiro, ao que consta, eu não tenho acesso a essa particularidade, mas ao que consta, toda a grana, os 400 milhões de reais colocados pelo Rubens Menin no Galo, foram a título de empréstimo, tá? Com devolução a longo prazo. Mas isso também passa por um acordo entre o próprio Atlético Mineiro e o Rubens Menin, entre a Leila Pereira e o Palmeiras. O que mais me admira nessa história da Leila, da Crefisa do Palmeiras, é que a denúncia a respeito do Palmeiras, ela partiu de forma interna. Existe a suspeita de que alguém próximo ao Mustafa Contursi foi quem fez a denúncia à Receita Federal. O pessoal está anunciando que essa grana é de patrocínio, não tem nada de patrocínio não. Essa grana é empréstimo para contratar jogador. A Receita fez as auditorias, levantou que de fato havia uma irregularidade e meteu 80 milhões de reais de multa na Leila Pereira. 80 milhões de reais de multa. Tá bom para vocês? Eu acho um bom nome, mas eu duvido que ele vá para o Galo. Toinho Salles. Nicola, por que o Palmeiras tem medo de gastar? E tem dinheiro, mais do que dinheiro, tem dinheiro e tem ativos, né? O Palmeiras hoje tem um monte de jogador da base, que era da base, que vai render bastante dinheiro. Então acho que o Palmeiras deveria ser mais ousado. Era uma crítica que eu fazia ao Maurício Gagliotti. Queria agradecer, fechar e encerrar pedindo para você baixar o ano. Olha o QR Code aqui na tela. Mandar um abraço para toda a galera da Carretel, Rafa, Charles, Alari, a Camila e a toda a galera também do ANA, por confiar na gente, por estender nosso contrato de patrocínio. Estamos muito felizes. Tá bom, pessoal? A gente volta amanhã com um vídeo por volta das 9 e pouco, com um vídeo no final da tarde, às 7 da noite, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Programa do Nicola. Hoje quase batemos 10 mil espectadores de forma simultânea. Amanhã acho que a gente consegue. Fechou? Abraço, boa noite, tchau!